A paz de Cristo e o amor de Maria, caríssimos, meus amigos amados de Deus, estamos aqui com o nosso querido podcast de todas as segundas-feiras, transmitido no canal do YouTube ao vivo. Você é o nosso convidado e é um grande prazer ter a sua companhia nesse episódio de hoje. Eu sou Abílio Gonçalves, sou da Escola de Fidelidade, coprodutora e também que proporciona para vocês aí essa estrutura para manter a melhor qualidade possível que nós temos aqui. Você também é o divulgador dessa obra, desse momento. Então, se você já é inscrito, um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas. Então já faz o seguinte, já vem aqui, curte o vídeo. Já curta o vídeo e mantenha também mandando para todo mundo. Se você é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo. Ajude a crescer esse veículo de evangelização digital pelos mares da internet. Olha só, contar uma historinha agora do início. O Papa Emérito Bento XVI, ele estava numa das catequeses com crianças. E uma das crianças veio lhe perguntar, né? Ela se levantou, chegou para ele e falou assim: Papa, o que devemos fazer para ir para o céu? O Santo Padre, muito humilde, respondeu: para ir para o céu é preciso ser amigo de Jesus. Essa amizade com o Senhor precisa ser traduzida em canção. Essa é a sua missão. Continuar a voz da igreja por meio do seu trabalho, enfrentando as dificuldades, mas com honra. E nós somos esses representantes, somos esses porta-vozes dessa igreja por meio da canção. E é importante que a gente cante a nossa igreja, para que proclame aquilo que ela tem de mais profundo, a sua própria história. Nós somos esses responsáveis para trazer e fazer com que a igreja seja mais conhecida e também cada vez mais amada. Olha só, você pode perceber que quando a verdade de fé, ela ganha melodia, um acorde, ela é repleta de harmonia, mais e mais pessoas são compenetradas por meio dessa identificação afetiva. Elas se sentem inflamadas com louvor e acolhem com esperança toda a palavra que é dita. É ver nesses cantos, nas músicas católicas, uma possibilidade de transparecer o amor. Então, essa é a nossa verdade, a de solidariedade, de fraternidade divina, que nos une como um discipulado só. É utilizar um dom divino para espalhar os ensinamentos de Jesus de uma forma leve, mas também que seja muito consoladora. É deixar ser tocado e tocar os corações de todos os irmãos com o próprio Verbo. E é assim que nós iniciamos esse mês de julho, falando da música, falando uma música com missão. E todos nós, todos, mesmo com a voz desafinada, mesmo com não tendo a melhor, né, das afinações, todos nós formamos um coro para levar o louvor até o céu. E é assim que também, né, toda a igreja, todo o seu magistério nos auxilia, nos dá esse caminho para manter. E um dos documentos, assim, que são fantásticos, que falam muito bem sobre a missão da música na igreja, é essa criança aqui, ó. Essa aqui é o novo modelo do catecismo, homenagem, né, da igreja aos 30 anos. Olha, tem 30 anos que essa criança aqui já está conosco e tem muita gente que ainda não conhece o catecismo da Igreja Católica como deveria, ou seja, estudar, fazer uma catequese boa. Por isso que a Escola de Fidelidade, junto com a comunidade Fidelidade da Cruz, promove um grupo de estudos online para aprofundar no catecismo. E nós já estamos aqui na segunda parte do Creio, falando sobre Jesus Cristo, falando com o nosso orientador, nosso padre Wesley, ele que está conduzindo nossos estudos, né? Lembrando que um grupo a gente faz em conjunto, né? A gente não tem um professor e só escuta, não, a gente faz em grupo.
A gente conversa, a gente troca ideias, a gente busca aprofundar com o testemunho de cada um dos participantes. O grupo de estudos ele é aberto para vocês. Se você quiser participar, todas as quartas-feiras, a cada 15 dias, na realidade, né? A cada 15 dias, na quarta-feira, nós nos reunimos, todo encontro é gravado, todo o conteúdo é salvo para que aquelas pessoas que não podem estar ao vivo possam participar, possam estar junto conosco. Você é convidado, nós temos um link, né? Tanto ali no nosso Instagram, né? Você pode ir lá no @fidelidade.dacruz e conferir o link de inscrição, se caso queira participar conosco, ou aqui, né? Eu coloquei aqui no chat também, você pode participar conosco também pelo o link direto, né, para estar conosco. Claro que daqui a uns tempinhos nós vamos fazer a abertura de uma nova turma, então se prepare, vai ser muito bom. Olha só, quem é que tá aqui online? Opa, Camila! Boa noite. Coro São Gregório Magno, que chique! Muito obrigado pela companhia, gente. Patrícia, muito obrigado. Olha, opa, ó quem tá aqui. É isso aí, mais um dia sensacional com uma convidada especial. E por isso, vamos juntos fazer desse momento algo único. Quem nos disse isso? Quem? Quem? Ah, é o nosso querido amigo que vem agora completar esse nosso episódio em cada segunda-feira. É nosso querido Victor. E aí, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Salve! Saudade disso aqui, hein? Muito bom. Bom demais, meu irmão, voltar aqui, te ver. Tamo junto de novo. É isso aí. Prazer estar com vocês novamente. E vamos mesmo fazer dessa noite aqui algo único, algo especial, porque a nossa convidada é especial. Está realmente à altura de tudo aquilo que ela vai nos passar. Muito conhecimento, muita espiritualidade. Hoje a noite promete. É isso aí. A gente estava lá, né, no sábado agora, curtindo, né, já a um pouquinho da sua voz. É isso aí. E eu quero já chamar a sua companhia da noite de hoje. Chega junto, Natália. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Abílio. Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Seja bem-vindo, Vitor. Que bom te ter aqui. Obrigado, irmão. Vamos nessa. Vamos fazer algo. Bastidores, qualquer coisa é só me chamar. Tchau, tchau. É o diretor. Tchau, tchau. Então, essa noite vai ser sensacional. Nós vamos trazer aqui uma convidada que vai nos falar muito, vai nos ensinar muito. Ela é uma pessoa que se debruça muito nos estudos, sempre para trazer o melhor, se doa por inteiro, se doa por completo. E está aí sempre se aprimorando, trazendo coisas novas, né? Trazendo uma novidade na tradição, né? Um respiro novo, né? Uma coisa que impulsiona as pessoas a querer fazer o melhor para Deus, né? Então, eu sou assim, suspeito demais, porque eu tenho muita admiração por ela. Eu acho ela uma pessoa sensacional e é isso. Muito bom. Ela nos ajuda muito, né, Vitor, a aprofundar na liturgia, a viver de forma ali bem profunda mesmo, e a tocar no mistério de Deus por meio da música, por meio da canção, pela beleza, né, pela técnica também que ela traz, e ter uma experiência de fé de forma profunda por meio da música. Vamos chamar então a nossa convidada? Por favor. Chega mais, Ana. Olá! Olá! Boa noite! Salve, salve! Oi, gente! Salve, Maria! Tudo bem com vocês? Salve! Tudo jóia? Aqui tudo certo. Ai, que bom! Graças a Deus! Fiquei muito lisonjeada, viu? Com essa tão generosa apresentação. Generosa, mais sincera, né, mano? Vamos combinar. Não, é sério. Eu falei, meu Deus, caramba! É isso aí. Muito obrigada. Pois é, que bom, Natália. Prazer conhecê-la.
Prazer, Lorena. Depois que a gente se vê, né? O Vitor eu já conheço, né, Vitor? A gente já fez muita coisa boa junto, né? É isso aí. De vez só ali na música, de vez em quando, na missa. No cantinho, né? Que bom, pois é, tô sempre aí. É um prazer, Lorena. Muito obrigada. Lorena, já para a gente começar o nosso podcast, se apresente para nós, fale de você. Quem é a Lorena? Bem, quem é a Lorena, né? A Lorena é a primeira filha do casal José Wilson e Maria Aparecida. Um belo casal que viveu santamente o matrimônio. Sou a primeira filha deles, né? Tenho mais 2 irmãos. Sou de Minas Gerais, moro aqui em Brasília já desde 2006, né? Eu sou uma mulher feliz, sou a filha do Zé Wilson da Aparecida. É difícil falar de mim sem falar dos meus pais, porque a minha história, não só pessoal, mas também na música, ela é totalmente marcada pela vida do meu pai e pela vida da minha mãe. Então é difícil eu não citá-los. Então, sou uma mulher muito feliz, graças a Deus. Tenho um trabalho grande já, né, com música na igreja, aqui na Arquidiocese de Brasília. E eu posso dizer assim, com toda certeza, que uma das grandes alegrias da minha vida é poder fazer o que eu faço. Todo mundo fica, às vezes, correndo atrás do sentido, né, da própria vida, buscando muito fora. E eu digo que a música, no meu caso, sempre esteve aqui dentro. Então, eu não precisei ir muito longe, vamos dizer assim, para encontrar aquilo que Deus queria de mim. Estava aqui desde sempre. Estava aqui desde o meu início, quando eu fui concebida lá pelo meu pai e pela minha mãe, né? Então, eu sou uma pessoa muito feliz por poder fazer o que eu faço na igreja, por poder trabalhar com isso, formar, ajudar as pessoas a rezarem, porque essa é a função do músico na igreja, principalmente no que diz respeito à música litúrgica, né? Ajudar as pessoas a rezarem, ajudar as pessoas a fazer uma experiência profunda com o Senhor na Eucaristia, naquele momento, naquela 1 hora ali na missa, que deveria ser e passa pela nossa responsabilidade enquanto músico, né, de favorecer isso também, de fazer com que essas pessoas, naquela 1 horinha ali na igreja, que elas possam tocar aquela realidade que nós buscamos, né, que nós queremos viver um dia. Então, essa sou eu, uma mulher feliz, que serva da igreja, que ama a igreja, pecadora, muito pecadora, mas que encontrei o meu lugar, e por meio desse encontro, que aconteceu já há muito tempo, como eu falei, desde o momento da minha concepção, eu me realizo enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto serva de Deus, enquanto filha, enquanto irmã, enfim, enquanto amiga. É o meu lugar na igreja. Eu encontrei o meu lugar na igreja e eu sou feliz por isso. Nossa, que bonito, né? Já começamos tão profundamente. Até lembrei. Eu disse. Agora eu disse. Ninguém me escuta, mas eu disse. Enquanto você falava, Lorena, eu até lembrei de Santo Agostinho, daquele poema dele, que ele fala, procurava fora, né, e estavas aqui dentro. Sim. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora, né? É exatamente isso. Deus está dentro, a resposta está sempre dentro, né? E assim, eu entendo esse lance do berço católico, da formação, da música, disso chegando. Em relação à música, no meu caso, não foi tanto assim, mas em relação a ser criado num berço católico, sim. Apesar de hoje em dia os meus pais já não seguirem tanto essa prática, né? Uhum. Né? Eles seguem a maneira deles, vamos colocar dessa forma. Sim. Mas eu lembro demais dos meus pais indo em encontro de casais, a minha tia indo nos grupos de jovem, e eu lembro que o meu primeiro contato com música cristã foi um caderninho de músicas que a minha tia trouxe do grupo de jovens, que tinha várias músicas do Padre Zezinho, e ela pegava e cantava comigo, né? Eu tinha 8 anos. Então, assim, foi isso eu lembro muito claramente. Eu tenho muito vivo isso dentro de mim. E eu queria saber, assim, como que foi o seu início? Como que você percebeu que você estava entrando
na igreja, fazendo parte dela? Como que foi isso para você? Porque a partir do meu momento ali com as músicas, logo veio a primeira comunhão, depois da primeira comunhão veio ler nas missas, participar da liturgia, começar a aprender a tocar um instrumento, depois grupo de jovem, onde isso se expandiu, aí grupo de eventualmente vicentinos, depois grupo de oração, renovação carismática e ministério, e hoje eu estou na comunidade. Então, assim, como que foi para você? Como que você se percebeu cristã? Como que foi o seu início na vida cristã? Certo. Olha, Vitor, eu posso dizer que bom, não sei se é muita pretensão minha, né? Mas eu digo que eu fui muito poupada por Deus, privilegiada, eu diria, né? Diferente de você, diferente não, né? Parecido com você, a minha caminhada na igreja, eu sempre estive na igreja. Sabe aqueles testemunhos que a gente ouve de que as pessoas saem da igreja e depois são tocadas e retornam? Pois é, eu nunca vivi isso, né? Por graça de Deus mesmo, por misericórdia de Deus, eu sempre estive na igreja. Eu me recordo de, aproximadamente, quando eu tinha uns 5 anos, né? Os meus avós me levavam para vigílias do apostolado da oração de madrugada, lá em Ipatinga. E meu avô, muito carinhoso, eu sou de Minas, né? A Ipatinga. Cidade maravilhosa. E o meu avô me levava para as vigílias de madrugada, e eu me recordo muito bem. Criança, de madrugada, vai dormir, né? E ele levava um tapete normal desses de casa, e eu deitava. Ele colocava atrás do altar, né? E aí eu deitava ali bem debaixo de Jesus, sabe? Debaixo do sacrário. Então, eu tenho essas tenras lembranças da minha relação com Deus começar muito cedo por meio dos meus avós, né? Em vigílias de oração. Minha mãe foi de grupo de oração por muitos anos lá em Minas. Aí eu fui crescendo na catequese, cantava já muito criança nas coroações de Nossa Senhora. Lá em Minas é muito forte coração de Nossa Senhora. Se monta todo um altar bonito e eu cantava nas coroações, né? Bom, entrou a adolescência, eu entrei no grupo de oração também, né? Grupo de jovens, grupo de oração. Comecei a cantar, era muito tímida, tinha muita vergonha. E o tempo foi passando, sempre dentro do grupo de oração. Aí teve um momento da minha vida que eu entrei na escola de música lá na minha cidade, e lá eu comecei a ter prática de música em conjunto, né? Aí já não só cantando, mas tocando também. Eu estudei trompete por um determinado tempo e toquei lá por muitos anos. Até que em 2016 não, perdão, em 2002, eu fui chamada para tocar num evento que tinha na minha cidade, chamado Anunciai, que era como se fosse um carnaval, né? Um evento da igreja no carnaval. E aí toquei no Anunciai 2002, 2003, 2004, 2005. Tocava trompete, no naipe de trompete, de metais. 2006 eu cantei pela primeira vez, primeira e última vez, né? Mas só um adendo. Então, a partir desse momento, então a música também já entrou dentro da sua caminhada, ela já foi inserida no contexto. Sim, de alguma forma, assim, antes de estar lá na escola de música, eu já cantava no grupo de oração na minha cidade, né? Lá no bairro que eu morava. Então, depois disso, aí eu vim para Brasília, comecei a participar na missão, né? Que o Tainan fundou. Lá eu comecei a cantar depois de determinado tempo. Aí vim aqui para a Paróquia Cristo Redentor, aqui na QNL, e comecei também a devagarzinho entrar nas escalas de música, junto com meu pai. Depois a gente cantava em família, foi uma graça que Deus me deu muito grande. Cantar a missa em família, né? Eu, papai, mamãe e meus 2 irmãos. E aí, depois disso, eu fui me envolvendo cada vez mais, aí veio o coro, e aí veio eu servir na catedral, e aí eu estou até hoje. Então, quando começou? Na minha infância. E a cada momento da minha vida, na infância, na adolescência, ali por volta dos meus 20 e poucos anos, foi um determinado tipo de trabalho. E agora, de 2016 para cá, já mais adulta, eu digo que o trabalho foi se consolidando cada vez mais. Ele foi ganhando firmeza, fundura, né? Até chegar onde eu estou hoje, que é trabalhar exclusivamente com música litúrgica, música de missa. Música de missa. Música de missa. É bonito você falar isso, porque, por exemplo, se eu for olhar para o lugar onde eu morava, para as amizades que eu tinha, para as pessoas que eu convivia,
eu diria que eu sou um improvável. Mas se eu for olhar da onde eu saí, das raízes que eu tive, das coisas que ficaram plantadas dentro de mim, eu também me enxergo dessa forma, como se Deus tivesse me poupado ali de algumas situações, e como se isso tivesse me levado a agir diferente mediante as coisas que o mundo me apresentava. Né? Eu sempre via os meus amigos se metendo muito em parada errada, às vezes se prostituindo mesmo, sabe? Fazendo coisas assim, pesadas, os relacionamentos muito tortos assim, com pessoas, diversas pessoas. Gente que morreu na época porque realmente enveredou por outros planos, e realmente consegui enxergar isso dentro. Hoje, quando eu olho para minha filha, eu consigo enxergar muito do que você fala. Dela estar em contato com a comunidade, por exemplo, dela perceber todas essas nuances, dela se interessar por oração, dela ter uma sensibilidade, sabe? Isso me deixa muito feliz de ouvir o seu relato, porque a gente entende que isso, de certa forma, é eficaz. Né? E nada passa desapercebido por ela, nada, absolutamente nada. Ela é uma esponja. Hoje eu tive a oportunidade de inseri-la num contexto musical, já ela estuda música, já está aprendendo a ler partitura. Então, assim, ela tem outra realidade, outra pegada, sabe? Estuda flauta. Que graça. Né? Canto, então, assim, eu tô babando aqui, porque é muito legal de perceber que isso daí lá na frente vai poder ser usado por ela, né? Para seguir um contexto religioso, caso ela desejar a música, ou para servir de base para ela, para que ela consiga alçar voos maiores. Você estava falando sobre música litúrgica, né? Sobre hoje, como que está a sua realidade. Mas como que foi esse momento de transição? Porque eu imagino que você fazia uma música litúrgica, que você imaginava ser litúrgica, que você imaginava ser correta, que você imaginava estar dentro de um contexto, e de repente a sua cabeça ela virou. Existe uma chave aí que foi virada, e que se baseia muito naquilo que você se debruça para estudar hoje, que a posterior é o que você também ensina para as outras pessoas, e que você é meio que como se fosse um resgate daquilo que é a tradição da música dentro da liturgia. Como que foi isso? Onde que virou a chave? Como que foi assim? Ah, um belo dia você cantava assim, no outro dia, plá! Virou. Então, eu diria que foi uma mudança gradual. Não, minto. Foi uma virada de chave, sim, de um momento para o outro. Quando isso se deu? Em meados de 2016, por volta do mês de agosto, final de julho, como a gente está vivendo agora, né? Eu fui procurada por uns jovens aqui da minha paróquia para falar assim, Lorena, você já cantou em coral, porque eu cantava em coral lá em Minas, né? Você já cantou em coral? O GAN, se alguém do GAN estiver aí, do GAN não, do Ânima, perdão, estiver por aí, oi, gente. Eles iriam fazer o aniversário do grupo de jovens, do grupo de adolescentes, e aí me pediram para organizar um coral. Aí eu olhei e falei, bom, isso aí eu sei fazer, né? Isso aí eu já fiz há um tempo, então acho que eu consigo fazer. E aí eu organizei um coro, nós cantamos, inclusive, tudo em uníssono, né? E aí a gente foi participar, fui organizar essa missa com eles, e ao preparar o repertório, eu ainda não sabia muito bem onde encontrar, né? Mas eu fui para o YouTube e eu me recordo que eu coloquei alguma coisa, não me lembro o termo, né? Mas eu coloquei alguma coisa para pesquisar de canto coral. E aí eu encontrei o coro da Arquidiocese de Campinas, que é regido pelo professor Cleiton Dias. Excelente, competentíssimo, coro de Campinas. Eu digo que eles abriram um mar para mim, um mar de possibilidades, né? Então, ali naquele momento, eu ouvi aquela música que era diferente. Eu me recordo exatamente que eu vi uma música da irmã Miriam Colling, que chamava Venham Todos para a Ceia do Senhor. Esse canto é um hino eucarístico, de um congresso eucarístico nacional muito antigo. Um hino muito belo, muito bonito. E ao escutar aquilo ali, eu me senti tocada. Foi quando eu falei, peraí, eu estou fazendo alguma coisa de diferente. Eu quero só abrir um parêntese, né? Antes de entrar em contato pela primeira vez com o Coro de Campinas, eu já procurava, de alguma forma, me ater àquela preocupação que eu acho que todo músico que serve a liturgia inicialmente tem. Olhar as leituras do dia e procurar um canto que fosse adequado, principalmente canto de comunhão, né? E de entrada. São os dois que normalmente a gente mais se atenta. Então, naquele momento, antes disso, eu já tinha essa prática.
né? Como eu cantava com meu pai aqui na paróquia, eu tinha contato com outras senhoras, eu amo as senhoras que cantam a missa. E eu sempre via a Dona Ninha, inclusive, baixinha, pequenininha, ela cantava uns cantos que eram diferentes. E eu escutava aquilo e eu achava bonito. Eu gosto dos cantos antigos da igreja e desses cantos que estão no inário litúrgico da CNBB e que, por inúmeros motivos, a gente acaba não procurando. Pois bem, veio essa missa, 2016, eu já estava, de alguma forma, nesse caminho de preocupação em como servir melhor a liturgia, mas ainda fazendo coisas inadequadas. E a partir de 2016 foi quando eu tive esse estalo e comecei a me debruçar sobre, inicialmente, uma pesquisa de repertório para a missa. Ainda sem saber muito bem como fazer, quais regras eu deveria seguir, quais diretrizes eu deveria ter. E aí, na medida em que eu fui me preocupando, eu fui começando a ver o que a igreja falava sobre o servir na música, na liturgia da igreja. Muito gradualmente eu fui tendo contato com os documentos, um documento aqui, um excerto de uma palestra aqui, um outro comentário aqui, você começa a conhecer pessoas, e de repente, quando eu vi, eu já estava totalmente nesse mundo, até chegar o dia de hoje. Então, foi em meados, respondendo sua pergunta, né? Foi em meados do ano 2016, quando eu me propus a preparar esse coro, composto por jovens, do grupo de jovens da minha paróquia, do Ânima, para cantar o aniversário do grupo. Depois disso, eu formei o coro aqui na minha paróquia, que é o Coro Theotokos, que está parado desde 2020, por algumas questões minhas, não do grupo, né? E depois fundei o Letare, e aí conhece um, conhece outro, quando você vê, você já está totalmente envolvido nesse mundo. Mas basicamente foi isso, né? Foi um processo muito lento, mas ao mesmo tempo muito profundo, sabe? De verdadeiro encantamento, porque foi essa sensação que eu tive quando eu escutei o coro da Arquidiocese de Campinas. Eu falei, nossa, mas que negócio bonito, sabe? Que sensação diferente eu sinto ao ouvir essa música, que é música de missa, né? Esse hino, no caso, que é o Venham Todos para a Ceia do Senhor, foi a partir daí. É como se, quando a gente está apaixonado, que você olha a pessoa e você fala, foi isso. É essa minha relação com a música da igreja. Esse é apaixonamento, sabe? Enamoramento. E é muito bom, né, Lorena, assim, quando a gente começa a viver essa experiência, um chamado de Deus ali, a partir dos dons, daquilo que Ele coloca em nós, e nós vamos nos aprofundando, buscando a verdade sobre o que a igreja diz sobre aquilo, né? Você falou que foi ali, começou a estudar sobre a música na liturgia, o que a igreja fala sobre a música, e eu também gosto muito, assim, naquilo que é do meu interesse, né, naquilo que eu percebo que é movimento de Deus na minha vida, de ir direto na fonte, né, ir direto ali na origem. Se Deus está suscitando algo em mim, com certeza a igreja já falou sobre isso, né, já existe algo ali que o Espírito Santo, que a igreja já veio nos revelar, né, do coração de Deus. Então, buscar ali a verdade diretamente na fonte, na mãe igreja que nos ensina, nos dá as ferramentas necessárias para que a gente aprofunde e consiga viver aquilo na nossa vida, né, de forma concreta. Sim, e sobretudo... desculpe. Não, eu ia dizer assim, que isso é muito bonito pensar, Natália, porque a gente percebe uma solidez na igreja, né? Quando você se debruça sobre a diretriz da igreja, você fala assim, nossa, isso aqui é algo em que eu posso confiar, que isso aqui já está dado, já está posto, né? O que eu quero dizer é que nada na igreja surge do nada, vamos dizer assim. E nada na igreja vai ser feito conforme a minha vontade. Isso pode, de alguma forma, para aqueles corações mais angustiados, isso pode falar, nossa, mas eu sou tolhido, eu não posso, eu não tenho liberdade. Eu falo, gente, mas peraí, a igreja existe antes de mim, eu vou morrer e ela vai continuar existindo. Então, para que ela seja um organismo, entre muitas aspas, né, que se mantenha ao longo dos séculos e que dê frutos como ela dá, isso a forma de funcionamento dela não pode depender de homem. Ela depende do próprio Deus.
né? Então, seguir, por exemplo, no caso da música litúrgica, seguir as regras litúrgicas não é um rigorismo, um legalismo bobo, sabe? Mas é você abraçar algo que já existe, sabe? Dá muito mais segurança você fazer algo que você sabe que dá frutos, como é no caso da igreja, como é no caso da música litúrgica dentro da igreja, do que você querer começar do nada. Sabe, isso não só do ponto de vista da expressão musical em si, que a gente tem como referência, mas até o que é para ser cantado na liturgia. Né? A liturgia da igreja não é lugar para novidades. Isso parece que a igreja não está presente no nosso tempo, mas ela está sim, porque a palavra de Deus ela é sempre atual. Né? E se a gente lembra, no caso da música, que nós músicos que servimos a liturgia somos chamados a cantar a palavra de Deus, essa beleza tão antiga e sempre nova. Né? Então, é bonito, né? E dá segurança de saber, olha, o que eu vou fazer está certo e vai dar fruto, porque já está garantido bem antes de mim, agora e depois. E quando a gente sente essa segurança, né, de saber que a igreja já falou sobre aquilo, ela já deu ali o caminho das pedras, já falou como que se vive, o que deu certo, o que não deu certo, como que a gente pode acertar. Na verdade, isso dá muito mais liberdade para a nossa ação, né? Não é algo que vem para nos tolir, mas, na verdade, para nos dar liberdade mesmo de ação, por sabermos como agir, né? Uhum. E esse movimento, assim, Lorena, que você viveu, né, de entrar na música litúrgica e todo esse caminho que você trilhou de conhecimento, de busca da verdade sobre o tema e também de viver aquilo que a igreja ensina, você percebe que hoje existe também assim um movimento dos músicos católicos, né, de outros músicos em torno disso, em torno de procurar saber mais sobre a música litúrgica, sobre como aplicar isso? Percebo claramente, claramente. E isso aí a gente pode constatar pela quantidade de pessoas hoje na internet que se reúnem em torno de vozes, vamos dizer assim, de vozes guias, né? Eu vou dar aqui um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito, que tem um caráter formativo muito bonito, né? E ele consegue comunicar muito bem aquilo que precisa ser dito de modo convidativo e não causando repulsa a quem escuta, que é o Ângelo Lacerra, por exemplo, que é do canal Liturgia e Música, do Instagram. O Ângelo, lá de Fortaleza, conseguiu reunir em torno de si muita gente boa no Brasil inteiro, preocupada em querer fazer a música como a igreja espera. Né? Sobretudo, mais do que a igreja, como se fosse a igreja lá e eu aqui, né? É como fazer a música que vai me ajudar, eu, Lorena, enquanto igreja, a rezar e ser mais igreja naquele momento da Santa Missa. Né? Então, eu consigo ver, não só por esse movimento de mídias sociais, né? como é o caso do Ângelo, mas também a gente vê uma preocupação aqui, eu vou falar aqui de Brasília, né? Porque a gente está aqui, mas, por exemplo, a preocupação dentro do seminário, informar melhor o sacerdote, informar o seminarista nesse assunto de música litúrgica, do canto da missa, do canto que é próprio do sacerdote. Eu brinco muito com isso, é uma bobeira, mas eu falo assim, tem um vento novo, fresco, né, soprando nos corações dos leigos, mas também dos sacerdotes. E eu falo dos sacerdotes por causa dessa minha proximidade com o seminário. Né? O padre Carlos, antes o padre Eduardo, já tinha essa preocupação também. Agora o padre Eduardo, que é o reitor do Seminário Maior, o padre Osmar, né, que é o reitor lá do Seminário Propedêutico, que é onde eu dou aula, né, para seminarista, que eu digo, é o êxtase para mim, eu odeio lá estar dentro do seminário. Eu percebo isso muito claramente, isso é muito bom, porque isso atende a um anseio do coração, do nosso coração. Né? Todo mundo quer ir para a igreja e conseguir rezar. Né? A gente vive num mundo de tanta agitação, estar lá na Santa Missa, viver bem a Santa Missa, né? Acho que é o que todos nós queremos, e o Espírito Santo vai suscitando no coração da própria igreja, do meu coração, do Vitor, do seu, de outros padres, esse debruçar-se, né, sobre aquilo que
é preciso ser feito, que a gente, por negligência, por falta de conhecimento, nem sempre é por maldade, normalmente é por falta de conhecimento, por não saber fazer, e por uma certa negligência, a gente deixa de fazer. Então, eu percebo, sim, isso muito, muito fortemente hoje. O que eu percebo também, Lorena, é que hoje em dia existem alguns facilitadores, né? Porque, por exemplo, sem dúvida. eu participei, assim, sei lá, de muitos cursos de liturgia. Eu lembro muito claramente dos padres falando, olha, vai começar o tempo do advento. Então nós vamos mandar vocês para um colégio tal, onde o padre tal vai estar lá mostrando as músicas do advento, para vocês cantarem, explicando lá bonitinho lá como é que é. Mas quando você se depara, por exemplo, com o áudio do CD, é um baião, é um forró, é totalmente diferente. Não é a proposta. Não é. Né? Uhum. Então, a gente meio que ficava num círculo, num limbo, onde a gente achava que estava fazendo a coisa certa e às vezes não estava. E aí, por exemplo, você via hinos da campanha da fraternidade abordando algum tipo de viés que talvez não estava encaixando muito bem. Uma melodia para um canto de comunhão que não tinha cabimento de você colocar aquilo dentro daquela forma, porque ia tirar a pessoa do contexto, né? Então, assim, o que eu vejo nesse vento novo que você está falando, e tenho observado ele, infelizmente, de poucos anos para cá, é que está se criando uma nova conscientização. Sim. E mais do que isso, está de fato tendo um facilitador no meio de nós, de pessoas que estão mostrando para nós, não somente apresentando uma tradição que já existia, mas demonstrando que de fato é o melhor caminho a ser seguido. E às vezes, é como você falou mesmo, talvez essa pessoa que você disse aí por último lá de Fortaleza, o Ângelo. O Ângelo. Eu acho que eu já vi alguns vídeos dele na internet, realmente é uma coisa que você se sente atraído a querer mais. Mas nem sempre as pessoas o fazem dessa forma. E às vezes, infelizmente, as pessoas usam de pedância, porque estão, às vezes, num patamar de conhecimento um pouco mais elevado, para diminuir aquela pessoa que talvez está querendo chegar. E isso, às vezes, motiva. Né? Sim, sim. Então, assim, a partir disso, dessas autoridades litúrgicas que você tem conhecido, dessas pessoas que têm facilitado esse caminho, você poderia citar para a gente pessoas que dão cursos, que dão palestras, né? Eu vejo, por exemplo, o Regis, que é nosso amigo em comum, que está preparando materiais belíssimos de partitura, de liturgia, de violão, e agora está estudando piano para fazer órgão. Olha aí, essa eu não sabia, isso foi minha novidade, hein? Eu peguei um videozinho dele outro dia com o piano na mão, tô achando que tá bem intencionado. O Regis é o cara das surpresas. A Ana tá aqui e ela não me deixa mentir. Aí, ó. O Regis é um irmãozão, gente. Então, assim, eu consigo já ver aqui em Brasília as pessoas se movimentando nesse sentido, né? E às vezes, se a gente não tiver clareza, a gente não consegue, de fato, passar isso de uma maneira eficaz. Porque, por exemplo, você vai lá no missal, a pessoa lê aquilo lá falando assim, olha, o canto de entrada precisa ter essa estrutura. E aí você pensa assim, pô, mas esse canto aqui que eu escolhi tem essa estrutura. Mas às vezes não tem aquele clima que você precisa, não é tocado daquela maneira adequada. Então, assim, quem poderia ser esses facilitadores? Onde que a gente poderia encontrar esses facilitadores? De que maneira que isso poderia chegar para nós com mais facilidade? Para a gente poder traçar um caminho e até, de repente, um parâmetro, né, de estudo para a gente conseguir alcançar essa excelência dentro da liturgia. Certo. Olha, a gente tem muitas pessoas, né?
na internet e presencialmente aqui em Brasília também. Eu diria que nem a nível mais geral, nacional, né, eu citaria o Ângelo, que já anota aí, gente, @liturgia.música, salvo engano, ou liturgia e música, agora eu me confundi. O Ângelo é um rapaz jovem, muito dedicado, muito estudioso, formador. Ele tem, assim, sabe, aquele espírito de formador. Então, a gente tem o Ângelo, temos o Delfim, que é o regente, não, o diretor de música da Catedral da Sé de São Paulo, né? Ele é organista de formação, cantor, dirige a Escola Cantorum da Catedral da Sé, também muito formador, muito bom para ensinar, extremamente acessível, né? Muito acessível. Nós temos também o Frei Wanderson Luiz, que é do canal Oficina da Música Litúrgica. O Frei Wanderson é um frade carmelita, lá de Pernambuco, excelente formador também. Tem o professor André Gabi, que é do perfil @o som da palavra, que ele é Nossa, mestre. o André Gabi é sensacional, cara. Ele é assim, né? Ele é realmente muito bom. Tem o André, então, que fala muito sobre canto gregoriano, porque esse é um nicho de estudo dele, né, acadêmico, inclusive, mas também nos dá aquelas cutucadas boas para a gente acordar, no que diz respeito ao servir a liturgia, das nossas motivações, né, também, porque a gente pode querer fazer isso tudo por amor, mas também por pura vaidade, né, aquele duelo que a gente sempre tem que lutar interiormente, né. Deixe-me ver mais quem. Tem uma pessoa que eu conheci ano passado, que é o irmão Fernando Benedito Vieira, que é o assessor de música litúrgica da CNBB, que mora aqui em Brasília. Ele é um irmão frei jesuíta, frei não, outro nome que dá, jesuíta, né? Extremamente acessível, muito conhecedor do que diz respeito à música na liturgia, salmodia principalmente. Então, a gente tem ele aqui em Brasília. Deixe-me pensar aqui, porque tem tanta gente boa. A gente tem de exemplos práticos, eu diria, como você falou, onde que a gente pode escutar, né? Onde a gente pode ir para ter um parâmetro, eu diria, né? Aqui em Brasília, além das capelas que tem celebra a missa no rito antigo, onde você pode escutar canto gregoriano bem denso durante a celebração, né? A gente tem também o coro São Gregório, que é do Fabrício, que estava aqui semana passada, né? Que está aqui. Eles cantam a missa lá na missa celebrada em latim, no rito romano, né? Ou seja, esse rito que nós estamos acostumados, mas ela é celebrada em latim, e eles cantam inspirados no gregoriano, ou cantam também canto gregoriano. Então, Lorena, eu quero entender o que é. Olha, participo da missa lá um dia, né? Percebe não só a sonoridade, mas também como fica o clima da celebração. O Fabrício, semana passada, contou que num determinado domingo desses aí para trás, antes de começar a missa, estava um zum dentro da igreja, e aí o Edner, que é um amigo nosso em comum, começou a tocar alguma coisa no órgão. Lá na saúde tem um órgão. E aí ele falou, olha, de repente toda a igreja silenciou. As pessoas ficaram quietas, as pessoas pararam, e aí você percebeu um certo silêncio para o início da celebração. Então, isso é muito bom também, poder ouvir, né? Ter esse contato. Bom, além disso, temos nós do Letare, né? Eu sou coordenadora do coro Letare, a gente canta lá na catedral, também vocês podem ir lá para escutar. Procura a Sara Mamed, que é minha irmã do coração, que a Sarinha, a gente se conheceu em 2020, desde então ela fala para mim, Lori, eu mudei o meu jeito de cantar a missa. Tão bonitinha. Então, a Sara também uma excelente pessoa, a Verônica, né? Tem o Rodrigo Soalheiro, que cantava com a gente no Letare, que ele também, quando ele vai cantar a missa lá no Guará, vocês podem ouvi-lo cantar a missa diferente, né? Tem lá na paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, na Asa Norte, todo domingo às 8h30 da manhã, o Airan, que é meu irmãozão do coração, toca a missa lá, canta cantos inspirados no gregoriano, muito bom participar da missa lá com o Padre Eduardo. Então, eu citaria essas pessoas todas. E, por fim, eu queria desde já fazer vou dar um spoiler aqui. Nesse trabalho, Vitor e Nath, de música litúrgica, eu fui percebendo que a gente precisava dar aqui em Brasília um direcionamento mais claro
né? A gente aqui não tem, infelizmente, até o momento, uma comissão de música sacra que possa guiar bem os músicos, né? A gente quer fazer o certo, mas não sabe como é que faz, né? Enfim. Então, a gente do Letário resolveu dar um passo aí, sabe? E eu decidi, ano passado, né? Junto com alguns amigos, compartilhando esse desejo da gente promover aqui um congresso de música litúrgica, né? Que a gente vai ter tanto a parte teórica, vamos dizer assim, litúrgica, quanto a parte prática, né? Então, vocês aguardem, novembro, com a graça de Deus, entre os dias 18 e 20 de novembro, a gente vai ter o primeiro congresso de música litúrgica aqui na Arquidiocese de Brasília, né? Graças a Deus, o nosso bispo, Dom Paulo, é extremamente voltado para a beleza da igreja, voltado para a música da igreja, e certamente estará conosco nessa. Então vai ser uma oportunidade também de nós podermos tocar essa realidade de modo mais presente. Olha, fico muito feliz desse direcionamento. Foi uma chuva de informações. Quem quiser que volte lá nos minutos e lute para anotar tudo, viu? É muita gente, né? Tem muita gente, tem muita coisa boa. Muita gente boa. A Sara é minha professora, ela é maravilhosa. Ai, Sara! Ela é linda! Ela é demais. Lorena, a gente tem algumas perguntas aqui do chat. Meu Deus, tá bom. Olha, a Eliane perguntou: na Arquidiocese de Brasília, tem trabalho como a da Arquidiocese de Goiânia, que disponibiliza cifras, melodias de cantos litúrgicos e as antífonas, dentre outros? Por enquanto não, Eliane. Por enquanto não, mas é uma proposta minha, do Airan, do seminarista Giovanni, do diácono Gabriel, né, do Mateus, que é da Pascom, da Arquidiocese, mas principalmente minha e do Airan, né, de nós começarmos a fornecer esse tipo de material. Não só material em PDF, mas material didático também, né? O professor Airan, o maestro Airan, ele trabalha com ensino de música há muitos anos, né? Ele é regente na UNB, tem uma formação bem sólida, mestrado em assuntos relacionados à docência de música. Então, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Muitas pessoas chegam a mim e falam: Lorena, eu queria tanto cantar em coral, mas não sei ler partitura, por onde começar? Bom, a nossa ideia é justamente começar a produzir um material para isso, para quem ainda não sabe ler partitura, para quem não sabe por onde começar, né? Um material bem didático mesmo. Vamos ver aí, quem sabe para o advento. Porque dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Maravilha. A gente tem uma aqui também do Padre Wesley. Ai, que legal. Oi, padre. Lorena, em linhas gerais, quais os elementos de uma boa espiritualidade de um músico que toca na missa? Nossa, padre. Podia ter sido uma pergunta mais fácil. Se fosse mais fácil, não, Padre Wesley. Ai, meu Senhor. Em linhas gerais, olha, bom, eu espero conseguir responder, padre, mas eu penso que, em primeiro lugar, confissão. Né? Jamais servir a missa sem estar confessado, sem estar preparado para comungar. Né? Então, alguém que busque esse estado de santidade, né? Vamos dizer assim, permanente. Né? Então, uma pessoa que busca o sacramento da confissão, que tenha uma vida assim de oração, aí eu não posso dizer que reze o terço ou que reze a ladainha, não sei, né? Mas uma pessoa que procure ter minimamente uma vida de oração diária com o Senhor, ali, do modo ordinário dela, 10 minutos, 20 minutos, 3 horas, não sei, né? Mas que busque rezar, que busque se confessar, que busque, sobretudo, saber que quando ele abre a boca dele para cantar a missa, ele empresta a boca dele para Deus, né? Eu sempre penso nisso, principalmente quando eu vou fazer o salmo, né? Eu sempre falo: Senhor, esteja em meus lábios, né? Esteja em meus lábios, para que São Jerônimo falava assim, que o salmista não devia se deleitar na própria voz, mas nas palavras que ele canta. Né? Então, na medida em que eu medito sobre a palavra de Deus, né? E que eu me deleito sobre as palavras daquele salmo que eu vou cantar, tudo fica diferente. Né? Eu consigo comunicar exatamente aquilo que precisa chegar ao coração de quem me escuta. Né? Então, estar sempre em estado de graça, né?
principalmente para servir a missa. É muito triste, Nath e Vitor, eu não sei se vocês já repararam. Na missa, os músicos não comungarem. Né? Cada pessoa é dona de si, vai prestar conta de tudo para Deus, mas eu quero dizer assim, olha, naquele momento ali você é servo da liturgia, né? Você tem a graça de poder participar de algo que não te pertence, mas que o próprio Deus, humilde como é, bom como é, te deixa tocar, né? Então, como eu não vou poder gozar de toda a alegria disso que eu estou participando? Né? Se eu não puder comungar bem, a minha música não vai fazer sentido. Não faz sentido, sabe? Então, se confesse, comungue bem, né? Viva também bem a missa, né? Se mergulhe naquilo que você está cantando ali, quando você vai abrir sua boca para cantar, principalmente cantar a palavra de Deus. Não é um momento do músico ali, de alguma forma, buscar um deleite para si próprio, né? De alguma forma. Mas ele empresta a boca dele para que outras pessoas possam se deleitar naquela palavra que ele está cantando. Então, confissão. Logo, confessado, você vai poder comungar bem, né? E ter a sua vida de oração como, enfim, cada pessoa vai ter, né? A oração que cada um vai fazer. Mas eu diria que a confissão te prepara para viver bem a missa, né? E te dá um outro olhar sobre aquilo que você vai fazer. Porque quando vamos servir a missa, nós estamos indo servir naquele momento que é o céu na terra. Se nós entendermos bem isso, que a missa é o céu na terra, é impossível eu fazer aquilo de qualquer forma. Mesmo com as minhas debilidades, com as minhas fraquezas. Surgiu mais uma pergunta aqui do coro São Gregório Magno, né? Ele fala assim, pergunta de ordem prática. Como deve se portar? Postura, entonação, traje, um salmista ao cantar do ambão. Certo. Bom, eu aprendi a como ter uma postura adequada observando os seminaristas, né? Como eu falei, eu tenho um contato muito próximo com os seminaristas do Seminário Maior aqui de Brasília, e eu sempre observava que quando eles subiam ao altar, né, para proclamar a leitura ou para cantar o salmo, eles tinham uma reverência, né? A postura deles era revestida de uma reverência perante aquilo que eles iriam fazer. Então, eu comecei a observar como os seminaristas se portavam ao ambão, como eles seguravam o microfone, como era a voz, né? Como que eles liam pausadamente, sem correr, sem ficar fazendo muita firula, né? Quando cantavam. Então, eu observei isso. Eu procuro sempre, quando eu, não sei se vai dar para ver, mas quando eu vou ao ambão, quando eu tenho que segurar o microfone, eu sempre procuro segurar o microfone assim, ó, na minha mão, né? E eu canto aqui. Essa postura de mão posta é uma postura infantil, né? Mas ali é como uma postura oracional. Então, eu acho que está bem adequado. Muito do que ficar assim, não sei o quê, e fecha o olho e levanta a mão para a Assembleia. Não precisa disso. Não precisa disso. Em relação à vestimenta, bom, a gente tem que falar o óbvio, né? Mas mulheres, tenham misericórdia, principalmente nós. A gente tem que pensar sempre que isso aí, olha, não é uma postura de quem não sabe que o mundo ele está permeado de maldade dos dois lados. Mas nós, mulheres, sabemos muito bem que a nossa vestimenta ela pode conduzir o homem a um estado de santidade ou não. Então, procurar uma roupa que, né, cubra dos ombros até os joelhos, né? Nada muito justo, nada muito colado, né? Nada transparente. Ter esse decoro com as coisas que são sagradas, né? Nós não nos vestimos de qualquer forma para sair. Porque para a igreja a gente tem que estar vestido da pior forma? Não, quando eu vou à missa, eu procuro ir muito bem arrumada. Eu falo assim, ó, eu estou indo encontrar o amor da minha vida, eu tenho que estar bonita. Né? E eu tenho que estar vestido de modo modesto, de modo decente. Fabrício perguntou, né? Traje, postura e mais o quê? Não me recordo. Traje, postura e entonação. Entonação. Em relação à entonação, bom, se eu entendi bem, né? Procurar cantar, por exemplo, quem vai fazer o salmo, não cantar o salmo numa região muito aguda, porque quando a gente escuta
uma voz muito aguda o tempo todo, ninguém vai conseguir ficar escutando esse negócio o tempo todo. É cansativo. Né? Então, procurar uma região média da sua voz, né? Cantar sem ficar fazendo firula. Gente, não precisa disso. Para isso, a gente tem, no caso, os modos gregorianos que são muito bons, que colocam a nossa voz, a melodia de uma determinada forma, que o que aparece é o texto sagrado e não só a melodia. A melodia nada mais é do que, imagina que você tem um carrinho que tem rodinhas, né? E a melodia é essa rodinha que leva a palavra para outro lugar. Na música litúrgica, na música da igreja, sempre temos que ter isso em mente. O que tem que vir, o que tem que aparecer é a palavra de Deus. A música ela serve como um fio condutor da palavra, para que chegue melhor até mim, né? Então, procurar fazer dessa forma, né? Cantar numa região média, sem uma melodia que não seja muito difícil de ser cantada, de ser repetida pela comunidade. Isso no caso do salmo responsorial, né? Eu acho que é isso, né? Acho que eu respondi. Então. Pode perguntar mais. Não, mas eu estava refletindo sobre isso que você estava falando, né? Sobre o óbvio precisar ser dito, né? Sim. Parece bizarro você ter que reforçar que a pessoa precisa comungar, precisa confessar, precisa estar em estado de graça para poder servir com verdade, né? Sim. Às vezes parece estranho você precisar dizer, né? Sim. E também você precisar ressaltar que o que precisa aparecer é Deus e não você. Não, exatamente. Mas a gente vai chegar lá, eu tenho fé que a gente vai chegar lá. Aos poucos, sim. Pois é, e eu fico pensando, porque às vezes a impressão que se dá, e eu acho que a sua missão vem muito de encontro a isso, de tirar essa impressão, é de que, por exemplo, assim como o véu é só para algumas pessoas, o recato é só para algumas pessoas, que a música litúrgica nesses modos também são só para algumas pessoas. E é muito legal quando você entende que qualquer pessoa, qualquer músico que quiser pode alcançar isso. Eu sei que a música tradicional em si é uma música mais para coro, é uma música mais para coral, um negócio mais bonito, fica mais preenchido. Mas a pessoinha que está lá só com o seu violãozinho, e tem só aquele violão, e tem só aquela voz, você acha que ela pode estar capacitada a cantar dessa maneira? Claro. Você acha que é uma coisa acessível também para essa pessoa? Porque às vezes a pessoa está lá e é só aquele missionário, tem só aquele violão, tem só a voz dele. Aí fica pensando, mas e aí? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu faço, né? Não, Vitor, o mundo da música litúrgica é enorme. É enorme, né? É claro que você falou da questão da música da missa, né? A gente tem um grande repertório para coro, né? Mas, por exemplo, as músicas, eu vou citar as músicas do Inário Litúrgico da CNBB, elas são possíveis de serem tocadas, tanto cantadas, né? Tanto por um coro quanto para um violão e voz. Eu já fiz isso com o Regis, né? Eu lembro que a primeira missa que eu toquei com o Regis foi simples, eu e ele, a gente cantando os cantos conforme estava previsto para aquele dia, eu não me recordo, salvo engano, foi Solenidade de Todos os Santos do ano de 2020, que nós cantamos a primeira vez juntos, né, em novembro, e assim, é super possível. Hoje, no caso, dando o exemplo dele, já que o violão é o instrumento mais comum das nossas paróquias, gente, olha como o Regis toca a missa. Olha como o Regis toca aquele violão dele, né? A gente tem nos documentos, agora eu não me recordo qual deles, né? Mas se diz, olha, o instrumento na missa ele tem que servir de base para a voz humana. Né? Então, olha, se eu estou tocando o meu violão, como é que o meu violão vai servir de base, de vamos dizer assim, eu estou procurando a palavra, mas eu vou colocar como base, né? Como é que esse meu violão vai favorecer que o canto da Lorena apareça? Que a palavra que a Lorena está cantando apareça. Observa o Regis. Eu vou citar aqui o exemplo dele, que para mim ele é o melhor exemplo que tem. Olha como o Regis toca o violão dele. Então, é possível sim. Tem muita coisa boa na internet. Tem muita coisa inadequada? Tem.
mas tem muita coisa boa na internet. Tem. Porque é aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente quer pegar, a gente quer adequar aquilo que a igreja diz para o meu gosto. E não é assim. Então, no caso dos violonistas, né? Observem o Regis, né? O decoro com o qual ele toca aquele violão dele. Né? O violão dele não aparece muito. Se vocês olharem, não aparece muito. Então, observem. Tem muita gente boa fazendo coisa boa, e o Regis, no caso dos violonistas, é assim, é a pessoa que eu vou deixar como referência. O Daniel, ele está fazendo um comentário aqui, ele fala assim, ó, que falta sim uma boa propaganda para a prática musical litúrgica, indicações de compartilhamento dos canais do YouTube, Instagram, etc. E de coisas bem feitas. Eu vim aqui hoje justamente atrás disso. E assim, eu posso dizer que eu acho que o objetivo foi alcançado, porque realmente a Lorena citou bastante coisa aqui, e alguns canais eu já tive acesso e realmente, de fato, eles são muito bons, eles incentivam a gente mesmo a procurar, a melhorar. Já tem pessoas como, por exemplo, o André Gabi, que já fornece, já tem o curso dele que você pode fazer também. Sim. Então, assim, eu estou muito esperançoso com esse lance aí desse congresso, e que a partir daí a gente consiga alcançar novos gols e consiga realmente dar um direcionamento nisso, né? Para que a gente possa fazer um trabalho melhor e realmente ter como é que eu vou dizer, meio que um começo, meio e fim de um trajeto, de uma trajetória que a gente consiga trilhar para poder chegar a um objetivo que é realmente celebrar a missa de uma maneira bacana, né? Sim, é aquela coisa, né, Vitor? É só em relação a isso, um pequeno comentário. O que a gente tem que se preocupar em fazer, em garantir, é que lá na missa da comunidade, na missa da minha paróquia, na missa da paróquia da Nath, na missa da Estrutural, do Guará, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, que as pessoas, ao entrarem à igreja, ao entrarem para participar da missa, que elas possam sentir e falar, nossa, eu estou dentro da igreja. Se ao tocar a missa, sendo muito sinceros consigo mesmos, se você ao fechar os olhos, ao ouvir uma música, se não te parecer música de igreja, se não parecer que você está dentro de uma igreja, tem alguma coisa errada que precisa ser corrigida. Né? Então, o trabalho do músico que serve a liturgia é isso, é de fazer com que as pessoas possam, dentro da igreja, fazer essa experiência de céu e sentir que elas estão numa igreja. Para isso, ela não pode cantar qualquer texto, ela não pode tocar de qualquer forma, né? A música que ela faz do ponto de vista de produção sonora não pode parecer uma música de barzinho. Os acordes que ela utiliza não pode parecer aqueles acordes que a gente escuta em música de barzinho. A forma como eu toco meu violão não pode ser uma forma de violão de barzinho. É isso. É música de missa, que tem que parecer música de missa. Perfeito resumo. Muito bom, Lorena. Eita, nós! Chega a dar uma leseira aqui, tanto de informação. Mas, você é uma apreciadora de música também, né? Além de música litúrgica, você também é uma apreciadora de música, né? De matéria, de música. A matéria, a música, ela te atrai, né? Tanto que, não sei se você concluiu o curso da Escola de Música daqui de Brasília, ou se você ainda faz, não sei exatamente em que pé que está isso, mas teve uma época que a gente falou, você estava cursando ainda. Uhum. E assim, fora do âmbito da música litúrgica, dentro do meio da música cristã, do que tem se apresentado hoje, das bandas que temos, das que são referência hoje, Shalom, Vida Reluz, Anjo Resgate, você se utiliza dessas músicas? Eu sei que hoje você está muito debruçada ali na música litúrgica. Uhum. Mas você se alimenta dessas outras músicas também para a sua oração e também como meio de evangelização de outras pessoas? Ou a música litúrgica tem tomado, inclusive, parte de você nesses momentos de oração e você está ali tomada por isso nesse momento? Como que está sendo a sua realidade de oração? Com o que você tem? O que tem te auxiliado a rezar hoje em dia? Vitor, não vou mentir, não.
A música litúrgica, ela me tomou. E aí eu vou falar o porquê que eu utilizo das músicas litúrgicas para rezar. Como a música que a gente utiliza na liturgia, ela é essencialmente a palavra de Deus, tanto é que os textos que nos são propostos no Gradual Romano, que é o nosso livro litúrgico por excelência na área da música, é só texto da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Então, eu aprendi a rezar com a Sagrada Escritura, cantando. Então, eu rezo com os salmos, né? Eu rezo cantando muitas das músicas que eu canto em algumas missas. Eu rezo muito com isso. Além disso, claro, de vez em quando eu escuto Eliana Ribeiro, que eu gosto muito também. O Vida Reluz, que marcou a minha formação musical lá atrás, em grupo de oração. E Irmã Kelly Patrícia. Basicamente esses três. Eliana Ribeiro, Vida Reluz e Irmã Kelly Patrícia. Basicamente, mas é mais mesmo as músicas que são próprias da liturgia, porque são a palavra de Deus, e eu falo, não tem coisa mais bonita do que se nós fôssemos atentos a isso, a gente poderia cantar todos os salmos, né? Porque a liturgia ela é composta de salmos. Então, Perfeito. Eu rezo com isso. Perfeito. E assim, a gente sabe que também fora da igreja e também não só necessariamente nesse ambiente da igreja, a gente também consegue ter boas referências de música, ter boas referências de compositores e tudo mais. Então, assim, desde a música clássica até o que nós temos conhecido por MPB, as mais atuais, as músicas que estão correndo hoje em dia. As que estão correndo hoje em dia, acho que não, né? Porque não sei se vale a pena citar. Fraquinho. Mas, assim, às vezes nós temos uma pérola ali, outra ali, que pode ser lapidada, que talvez alimente a nossa alma de uma maneira que a gente se nutra daquilo, ou de repente a gente consegue tirar algum aprendizado dentro daquilo ali. Você tem escutado alguma coisa fora também? De música secular, de música clássica, de música brasileira, americana, enfim? Isso também faz parte do seu cotidiano? Você consegue... Faz. Sim. Porque sim, às vezes as pessoas pensam que a gente escuta só aquilo, a gente está dentro de uma redoma, e às vezes a gente não consegue ver ou até mesmo critica quem faz. Uhum. E como que é como que você lida com isso? A minha relação com música secular, né? Olha, eu vou falar a verdade aqui para vocês. Eu estou me preparando para cantar numa recepção de casamento, voz e violão com Regis. A gente vai cantar a Beyoncé. Legal. Vou, gente, Irreplaceable, vou cantar MPB, claro, tudo aquilo que é bom, né? Tem coisas da Beyoncé que são muito boas, tem outras que eu não gosto, né? Música americana. Então, eu escuto sim, eu cresci ouvindo bolero, meu pai foi músico, por muitos anos tocava na noite, então eu cresci ouvindo música de seresta, né? Meu pai tocando, minha mãe cantando, minha casa era permeada de ensaios de músico, então eu escuto sim, escuto Djavan, escuto Michael Bublé, que eu gosto, a Beyoncé, algumas coisas eu escuto muita ópera, porque a minha formação é do canto erudito, então eu escuto bastante música clássica, algumas cantores especificamente, corais de música secular eu escuto também, enfim, eu escuto de tudo um pouco, sabe, de samba, música sertaneja mais antiga, gosto muito de Tons e Chororó, de Milionários é Rico, então eu escuto isso. Se você olhar a minha playlist lá no Spotify, você vai ver que ela é bem misturada. O algoritmo pilote. E ó, gente, eu adoro isso de fazer voz e violão, sabia? De música de barzinho, música boa, adoro. É bom demais. Gosto demais. Perfeito. Excelente, Lorena. A noite passou rápido, né? A gente falou sobre tantas coisas, espiritualidade, música, tudo. E a gente sempre encerra, Lorena, fazendo uma pergunta muito especial para os nossos convidados. Sim. Qual é a sua gota de fidelidade ofertada a Cristo diariamente? O meu tempo. O meu tempo, como a gente falava, né, antes de começar. O meu tempo de preparo
para aquilo que eu vou cantar na igreja, para o coro. Por exemplo, agora a gente está preparando para a ordenação presbiteral que nós vamos cantar no dia 6 de agosto. Então, é um tempo de preparo de material, né, de pesquisa, de adequação, de ver se o coro vai dar conta, se não vai, se é demais, se não é. Então, muito do meu tempo na semana é pensando nas coisas de Deus, no que eu vou fazer no final de semana, ou no que eu posso ajudar outra pessoa. Eu acho que é o que eu posso dar para Deus hoje, né? E, sobretudo, sem falsa modéstia, é abraçar cada vez mais. Como eu falei, quando a gente encontra, quando a gente está apaixonado, tudo que a gente quer é estar perto da pessoa amada e fazer aquilo que agrada a pessoa amada. Eu diria que no que diz respeito à minha vida, eu procuro agradar a Deus naquilo que eu posso, com a minha pequenez, literalmente, né, que eu tenho 1,5 m, mas eu procuro agradar a Deus fazendo aquilo que eu acho que vai agradá-lo, que é cantar como ele mesmo inspirou para ser cantado, porque Deus é o autor da música da missa, Deus é o autor do texto da missa. Então eu procuro fazer isso. A minha fidelidade a Deus é isso, o meu tempo, e amar, me aprofundar cada vez mais naquilo que ele mesmo definiu como deveria ser amado, de alguma forma, né? Deus mesmo inspirou o louvor com o qual ele queria ser louvado. Então, eu procuro fazer isso. Muito bom. Isso se mostra no seu modo de falar, na profundidade de tudo isso que você trouxe para a gente hoje. Muito obrigada, Lorena, pelo seu testemunho, por dar o seu tempo para estar aqui conosco hoje, né, nesse bate-papo. Também um modo de louvarmos a Deus, né, por tudo aquilo que ele fez na sua vida e faz nas nossas vidas. É maravilhoso, eu agradeço. Antes de agradecer, eu posso só falar uma última coisa? Claro. Aos músicos que estão aí me ouvindo, querem começar a entender um pouco? Trouxe aqui, não sei se dá para ver bem, Documentos sobre a Música Litúrgica, da editora Paulus. Esse livro aqui é um compêndio dos documentos da igreja no que diz respeito à música litúrgica, né? São documentos de São Pio X para cá. Muito importante que nós possamos ter acesso a esse material. Vem de qualquer livraria católica. Temos aqui também, eu trouxe, não sei se dá para ver direito. Aqui, peraí, assim. A Instrução Geral do Missal Romano. Esse livro aqui nos dá a missa parte por parte e ele dá diretrizes de como deve ser o canto na missa. Então, eu começaria por esses 2 livros, tá? Documentos sobre música litúrgica e Instrução Geral do Missal Romano. 2 livros acessíveis para a gente adquirir e começar a estudar e começar a amar. Outra coisa, temos aqui quem está um pouquinho com mais tutu, compre este livro aqui, Graduale Simplex. Esse livro aqui foi feito pós-Concílio Vaticano II, ao contrário do que muita gente diz. Esse livro tem canto gregoriano, porque no Concílio Vaticano isso ficou muito claro, que o canto gregoriano era o canto da liturgia romana. Então, esse livro aqui tem melodias gregorianas mais simples, que foi feito para as igrejas menores, muito importante. Então, acho que deixaria esses 3 de dica aí para vocês. Ótimo, muito obrigada, Lorena. Eu que agradeço. A Ana Sabrina está pedindo para você cantar um trecho de Gregoriana, Lorena. Eita! E falou que você... quer dizer que você curte tinha cair padinha. Fabrício! Claro que curte, né? Óbvio. Gente, óbvio. Minas Gerais, se não curtir, vai ser deserdada. Aqui é Minas. Um canto gregoriano, eu vou cantar então uma antífona mariana, que se canta na liturgia das horas, nas completas, que é a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas... Não, estou confundindo, não é esse não. Ou é? Eu estou confundindo agora o texto. Bom, é o Subtuum Presidium, tá? É assim. Tá nesse livro... Não está aqui. Achei que estava no Kyriale, que é outro livro também litúrgico, de música, mas não está. Então vamos lá. Subtuum Presidium confudimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes,
ne despicias in necessitatibus, sed a periculis contis, libera-nos sempre, Virgo gloriosa et benedicta. Eita! Maravilhoso. Eu não vou falar, porque senão eu vou rasgar a CD de novo, então é melhor falar por aqui. Mas, assim, só para dizer que assim, a gente reconhece a fidelidade da pessoa quando a gente observa, né? É os frutos mesmo que vão cercando a pessoa. E eu agradeço muito a seriedade com a qual você leva o seu ministério. Você nos inspira, a mim particularmente, muito mesmo. O seu trabalho é sensacional. E muito obrigado por essa noite. Espero que você volte aí de novo quando você tiver com notícias quentíssimas sobre o Congresso. Nos deu uma exclusiva. Sim, claro. O furo de reportagem vai ser O furo de reportagem vai ser aqui, viu? E assim, se o meu fundador está aqui falando e rasgando cedo durante todo esse período, quem sou eu para não fazer? Então, muito obrigado de coração. Tá? Muito obrigado de coração. Volte sempre, a casa é sua, você sabe disso. Estou aqui, gente. E é sempre um prazer conversar com você, minha amiga. Igualmente, eu espero que isso tudo sirva como um convite, gente. Como um convite a amar a Deus, a amar as regras litúrgicas, a amar aquilo que próprio Deus quis, né? A música com a qual Deus quer ser louvado. O padre Paulo Ricardo, num curso que eu fiz, ele falou assim, olha, Deus inspirou. Porque Deus, nós não teríamos a capacidade de conseguir fazer algo que estivesse à altura de Cristo. Então, ele mesmo, sabendo disso, da nossa limitação humana, falou assim, olha, está aqui, faz dessa forma que isso aqui me agrada. E é bonito saber que a gente, fazendo isso, que a gente agrada o coração de Deus. E vou dizer, é um caminho sem volta, é um caminho maravilhoso, é bom demais. É bom demais. Eu queria convidar vocês para participarem da ordenação presbiteral agora no dia 6 de agosto, às 9 horas da manhã, lá na Catedral. O coro letário estará lá cantando, juntamente com o maestro Airan, que estará ao órgão, e um trio de metais. Então, a gente está preparando uma celebração bem bonita, bem de acordo com a liturgia festiva daquele dia. Será a festa da Transfiguração. Vale a pena vocês participarem, não só para ouvir a música, mas sobretudo também para estar junto desse momento bonito da Arquidiocese, né? Quando a gente vai ganhar 9 novos padres. Então, estejam convidados e fiquem atentos no meu Instagram, porque é de lá que vai começar a surgir as informações sobre o Congresso de Música Litúrgica. Já deixa o endereço aí. @LorenaVS85. Perfeito. Então, é isso. A noite foi linda. E vamos encerrar com a nossa oração, né? Isso, nossa oração. Você pode começar, Lorena. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores, cultivar o amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai os seus dons durante a minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista,
Rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. É isso. Então é isso, pessoal. Semana que vem, segunda-feira que vem, estaremos aqui de novo, às 20 horas, aguardando vocês no nosso próximo podcast. É isso aí. Beijo para todos. Gente, Até semana que vem. fiquem Tchau, com Deus. tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Oi. Tchau.